Bom, a partir do histórico, a gente tem uns slides aqui que fazem algumas considerações, né, sobre a forma que a coisa evoluiu, né, e a situação de hoje, né, considerando a computação gráfica. Isso é interessante notar a mudança de papéis ocorrida em cerca de 20 anos, né? Então, no final da década de 70, a computação gráfica era simplesmente um complemento estético. Agora, tem produções, por exemplo, produções cinematográficas que simplesmente não iriam existir se a gente não usasse computação gráfica, tá? Então, a mudança de papel foi muito grande, né? Aqui em algum dos slides fala, né? A gente passou, dentro da computação, a gente passou a utilizar apenas texto, né? Então, comandos de texto, para interfaces gráficas, que aí tudo é gráfico, né? Então, a computação gráfica que possibilitou tudo isso, né? Que a gente tivesse maior acessibilidade dentro da computação, devido às interfaces gráficas, né? A computação gráfica começou com exibição de dados em plotters e em telas CRT, e aí ela cresceu para incluir criação, armazenamento e manipulação de modelos de imagens e objetos, e hoje é altamente interativa, o usuário controla o conteúdo, estrutura e aparência dos objetos e suas imagens por meio de dispositivos de entrada, né? A gente sabe, né? É assim que a coisa está hoje, né? Nas aplicações, qualquer aplicação de computador, né? Então, existe uma interface gráfica interativa, o que popularizou o computador, né? Se não fosse isso, o computador tão, não seria tão viável uma pessoa completamente leiga em computação utilizar um computador, né? Então, até o início dos anos 80, a computação gráfica era um campo pequeno, especializado, principalmente por conta do hardware. Depois de vocês assistirem o histórico lá, vocês vão ver, né? Quer dizer, claro, a coisa, a coisa chegou como aonde está por conta do hardware. Hoje a gente tem hardware que possibilita tantas aplicações gráficas, né? Então, na década de 80, o hardware era caro, os programas baseados em gráficos e os programas baseados em gráficos, fáceis de usar e eficientes em termos de custo, eram poucos, né? Então, quase não tinha, né? E aí depois, com o avanço de bitmaps, surgiu uma explosão de arquivos, de aplicativos baseados em gráficos fáceis de usar e baratos. Todos, né? Agora, esse é o termo, uma explosão, né, de aplicativos baseados em gráficos. Tá? As interfaces gráficas permitiram que os aplicativos fossem controlados de forma simples e barata, né? Então surge o conceito de desktop, né? Aí a gente tem o mouse, e aí a gente está interagindo com o computador de forma completamente gráfica, tá? A computação gráfica é uma das áreas dentro da ciência da computação que mais cresce, né? E aí depois, no final, ele fala, né? O que mais precisamos em uma aplicação gráfica é de velocidade para processar milhões de pixels por segundo e de memória para armazenar texturas, janelas e objetos complexos. Então, essa é uma dificuldade, né? As pessoas não estão dispostas a ficar esperando, né, para que a imagem seja renderizada. Então, a gente precisa de velocidade, né, para processar. Então, a gente precisa de hardware que comporte tudo isso, né? Então, é isso que uma aplicação gráfica mais precisa, é isso, né? De um hardware que dê conta de uma renderização rápida, né? Depois, essa consideração a respeito dos atores digitais, né? Eles são seres criados
com o advento do fotorrealismo na computação gráfica. E a primeira atriz digital foi a Lara Croft, do jogo Tomb Raider. Eles não devem ser vistos como ameaças aos atores reais. A gente viu isso acontecendo, né? Quer dizer, os atores reais não foram substituídos, né? Os atores reais, quando é um filme inteiramente gerado por computação gráfica, os atores reais eles dão vida aos personagens, né? Então eles são a voz do personagem, né? E o personagem muitas vezes é gerado com base nesse ator real, né? Então ele tem os traços, né, do ator real. Então outro dia eu assisti com meus meninos aquele Um Espião Animal, né? E aí o fato do personagem principal ser dublado e ter sido criado com base no Will Smith deu toda uma graça, né, para aquele personagem e para o filme, né? Então, com relação a substituir os atores reais, isso a gente viu que não vai acontecer, né? É uma das áreas mais interessantes e que se desenvolve mais rapidamente dentro da computação. Então, aqui tem essa aplicação, depois vocês podem, esse curta-metragem, né? Depois vocês podem procurar, esse que chama Nick Nack. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu assisti esse Nick Nack, achei fantástico, assim, foi... ele é de 1989, eu entrei na faculdade bem depois, né? Mas eu assisti esse Nick Nack quando eu estava na faculdade e achei fantástico. E aí hoje em dia a gente vê como ainda era precário, né? A animação. Surgiu em 1999 o primeiro Toy Story, e a gente vê a diferença entre os vários Toy Stories, como a coisa evoluiu, né? Do primeiro para o segundo, a evolução é gritante. Então isso, é uma das áreas que se desenvolve mais rapidamente dentro da computação. Se tornou um componente padrão em softwares e sistemas de computador em geral. Então isso tudo é com interface gráfica hoje em dia, né? A gente não precisa mais interagir com o computador apenas por comandos de texto, né? A computação gráfica é utilizada rotineiramente no desenvolvimento da maioria de produtos. Então a gente tem simuladores de treinamento, a gente tem os sistemas CAD, que são utilizados para projetar objetos. É utilizada rotineiramente na produção de vídeos musicais, de comerciais de televisão, de análise de dados, estudos científicos, procedimentos médicos. Então está em todos os lugares, né? Envolve pessoas de várias áreas. Então, para a gente criar uma produção gráfica, a gente precisa de gente de artes, de ciências, de música, de dança, de cinema. Então envolve pessoas de várias áreas, tá? E aí a eterna busca dentro da computação gráfica é velocidade e realismo, né? Então o realismo é uma questão de sempre, né? Então, realismo quando vai modelar água, realismo quando vai modelar tecido, realismo quando vai modelar cabelo, expressões faciais, né? Então, isso busca por realismo e velocidade, né? Porque as aplicações têm que ser ao vivo, online, né? Então, essa é a eterna busca dentro da computação gráfica. Então, só alguns exemplos de aplicações. A gente tem os sistemas CAD, que são utilizados para modelar objetos. Então, a gente consegue fazer a modelagem usando uma parte gráfica muito importante. A gente tem ambientes de realidade virtual, que é isso, criar cenas realistas, imersivas, com navegação e interação, né? Que aqui estão alguns exemplos. A gente tem uma área muito grande, que é a área de visualização de dados. Então, muitas vezes a gente tem dados de números, né? Grandes tabelas com números, com dados colhidos,
E aí, se a gente gera uma visualização gráfica desses dados, a gente consegue tirar muitas informações a respeito desses dados, tá? Então aqui há alguns exemplos, né, de visualização de dados, tá? Depois, educação e treinamento, a gente tem esses sistemas, esses simuladores, né, simulador de voo, né, simulador para dirigir um carro, né, um simulador de cirurgia, né, médica, tem os simuladores. A gente tem arte gerada por computador, então tá algumas imagens aqui, uns cartazes tal, gerados por computador. Parece que saiu um filme inteiro lá, utilizando pinceladas de um pintor, né? Então tem todo o filme gerado por computação gráfica. Tal. Entretenimento, uma das áreas mais quentes, né, que usa a computação gráfica, né? Então entretenimento, que hoje em dia qualquer comercial de televisão, qualquer, por mais simples que seja, vai usar a computação gráfica. Hoje em dia não tem comercial que não use computação gráfica, comercial, né? E aí tem as grandes produções, né? Que tem muitas que não existiriam se não fosse usada a computação gráfica, tá? O processamento de imagens. Então, aqui, por exemplo, né, então a gente consegue gerar uma luva de beisebol. A gente tem a foto de uma luva de beisebol, a gente gera um modelo dessa luva de beisebol e aí gera a imagem, renderiza a imagem a partir desse modelo e aí modifica o modelo para... aqui está como se a bola tivesse furado a luva, né? Então modifica o modelo para gerar uma nova imagem, tá? Então aqui outro exemplo, né? Eu tenho a foto de duas pessoas, eu vou gerar uma imagem tridimensional, né? Eu vou modelar, né? Eu vou criar um modelo dessas duas faces e eu vou conseguir gerar a imagem, renderizar a imagem dessas duas faces, tá? Depois, bom, as interfaces gráficas que eu já comentei, né? Que possibilitaram que o computador fosse utilizado por muito mais pessoas, né? Se a gente não tivesse as interfaces gráficas, como é que seria, né? Para o usuário comum, né? Então é isso, essa foi uma introdução da nossa disciplina de computação gráfica. Até a próxima aula.